Setor Sul, Goiânia, Goiás. Caminhada de 2 horas no setor sul de Goiânia no dia 29 de novembro de 2020, fotografando seus problemas. Goiânia foi fundada para ter 50 mil habitantes e o setor sul foi idealizado para ser o pulmão da cidade, tendo vários pequeninos parques e estando ao lado do centro. Todavia, hoje a cidade tem mais de 1.500.000 habitantes e então este pulmão ficou pequeno. Esse bairro deveria ser como os atuais condomínios horizontais de luxo, mas com o diferencial de não ser fechado e acessível a todos, mesmo se você não more nele. Mas com o tempo, os moradores do setor e os governos não seguiram o plano diretor e ele se tornou como qualquer outro bairro da cidade, cheio de problemas, como se vê nesse vídeo. Esses parques são fechados por todos os lados pelas casas com seus altos muros ao redor do quintal, tendo somente uns 2 ou 3 pequenos acessos. Não há visibilidade deles quando passamos pelas ruas. A maioria das pessoas que residem em Goiânia não tem conhecimento dessas áreas verdes públicas, justamente porque eles ficam escondidos pelos muros das residências. A manutenção deles é precária, sendo cheio de matos e capins, lixos, entulhos e pontos de usuários de drogas. Nos sentimos muito inseguros andando por eles, mesmo em plena luz do dia, e consequentemente são poucos utilizados pela população da cidade. Outro problema desse setor é que há grande quantidade de casas que se tornaram escritórios e poucas pessoas morando nele, fazendo com que ele fique vazio. Não vemos muitas pessoas andando pelas suas ruas e a situação se torna pior durante a noite e fim de semana. Existe uma disputa entre os moradores desse setor contra o plano diretor da cidade de fazê-lo mais adensado. A cidade quer fazer com que ele tenha mais moradores, dando oportunidade para que as empreiteiras possam construir prédios altos. Mas os residentes têm receios que essas empresas acabariam por destruir o verde do bairro e então eles se opõem a essa mudança. Apesar de todos os problemas que há no setor sul, como veremos em imagens mais adiante nesse vídeo, ele tem potencial para se tornar o bairro mais chique de Goiânia. Mas para que isso aconteça, será preciso muito empenho dos moradores, dos políticos e dos empreendedores. As seguintes imagens são desses pequenos parques entre casas. Algumas das características deles é que eles são estreitos, alongados e curvos, e vários deles se conectam com outros. É muito prazeroso andar por eles. Veja as 9 seguintes fotos coletadas do Google de como poderia ser feito um belo adensamento. Não se construiria nada nas atuais áreas verdes e se teria prédios ao redor, e entre eles teria que haver espaços livres para fácil acesso aos parques, e com isso aumentaria a vista do interior deles, mesmo estando na rua. Esse tipo de projeto urbanístico é comum em muitas cidades ao redor do mundo, mas infelizmente não vemos isso aqui em Goiânia. Os próprios moradores reclamam da bagunça do bairro, mas são eles mesmos que sujam as ruas e constroem calçadas totalmente irregulares. Além disso, a prefeitura não faz a sua parte. Falam que é falta de educação do povo, mas isso não é o real problema, já que a população desse bairro, em sua maioria, é afluente. Essa sujeira toda, além de horrível, é um desrespeito com a vizinhança. As autoridades municipais deveriam aplicar multas, pois aí os cidadãos respeitariam as leis. Todo ser humano tem um ponto fraco. Para alguns, esse ponto fraco é a família. Para outros, é a sua fé. E para outros, o bolso. Multas podem consertar e consertam muitas pessoas. Quase todas as ruas de comércio do setor sul acabaram com as árvores das calçadas. Quando andamos por elas, sentimos o calorzão de rachar mamonas daqui de Goiás. O povo corta as árvores, mas quando ele quer estacionar o carro na rua, ele procura uma sombra de uma árvore. Rua 88, setor sul. Comprimento 1 km. Menos de 20 árvores plantadas nas calçadas. Rua 86, setor sul. Comprimento 760 metros. Somente umas 10 árvores plantadas nas calçadas. Rua 83, setor sul. Comprimento 920 metros. Menos de 10 árvores plantadas em ambas calçadas.
Rua 87, Setor Sul, comprimento 820 metros, umas 7 árvores plantadas nas calçadas. Rua 89, Setor Sul, comprimento 615 metros, umas 20 árvores plantadas. No Setor Sul, há muitas calçadas com defeitos, ficando impróprias para os pedestres andarem nelas. Em algumas, a declividade é muito acentuada, em outras há buracos ou plantas com espinhos. Também há vãos entre as placas de cimento, degraus, rampas e etc. Isso se torna um grande problema para pessoas cegas, cadeirantes, idosos ou empurrando carrinho de bebê. Também há muita fiação de telefonia arrebentada, carros sobre as calçadas, poeiros sem tampas, lixo, entulhos e resto de construção, como brita e areia, e centenas de árvores cortadas. Essa planta é excelente para furar olhos de crianças e pets, arranhar braços, furar calças e rasgar meia de mulheres. Nunca deveria ser plantada em calçadas. Fiação de telefonia mais baixa do que a minha cabeça. Numa rua sem movimento como esta, o sujeito prefere estacionar o carro na calçada do que na rua. Mentalidade de muitos motoristas. Eu não estou nem aí se onde eu estacionei o carro estarei causando problema para os outros. O importante é meu bem-estar. Cadê as árvores nas calçadas dessa rua? Na primeira calçada, o cego tropeça nas bordas e o cadeirante não consegue passar. Na segunda, o cego tem o piso tátil para se orientar e o cadeirante fica com as rodas presas entre as placas. Calçadinha bonitinha, mas não pensou no ceguinho e nem no cadeirante e nem na moça com o salto alto. O cidadão e as imobiliárias põem um imóvel no mercado e acham que não tem responsabilidade nenhuma com a limpeza do mesmo. Um total desrespeito com a vizinhança. A planta fura olho de criança e rasga meia de mulheres. O sujeito vê a placa de proibido estacionar na rua e decide estacionar sobre a calçada. O Leandrinho não foi eleito, teve menos de 400 votos. E esse lixo todo aí embaixo, hein, Leandrinho? Onde foi parar as árvores? O cadeirante vai precisar de rampas ou vai ficar encravado? Cadê o povo? Sumiu e levou as árvores também.